Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Fala FV, o podcast da revista Flash VIP. Eu sou Carol Bonamigo. E eu sou o Nandis Bruzi. E juntos queremos dizer que é um prazer ter você com a gente neste novo ano. Porque eu sou dessas, né? Enquanto é janeiro e eu tô vendo as pessoas pela primeira vez, eu tô dando Feliz Ano Novo. Então, Feliz Ano Novo para todo mundo. E Feliz Ano Novo, Nando. Como é que 2023 está te tratando até agora? Feliz Ano Novo, Carol. Olha, está me tratando bem. Ele está meio eterno esse janeiro, né? Eu digo assim que a gente já está praticamente passando o ano 2023 em janeiro, mas está sendo bem legal. Muitas expectativas com os 20 anos da Flash VIP. Verdade. Então, muitos planos aí para 2023. E já que a gente está falando de planos de novo ano, a gente vai falar também sobre planejamento para 2023, mais especificamente o planejamento financeiro. Uma pesquisa realizada em maio do ano passado pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro apontou que 70,3% da população brasileira afirma realizar planejamento financeiro. Porém, mais da metade, 58% dos entrevistados, disseram se informar sobre finanças através de amigos e parentes, o que, convenhamos, pode não ser as pessoas mais qualificadas para dar essas dicas para a gente, né? Quando a gente junta isso à pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, revelou em novembro de 2022 que 78,9% das famílias brasileiras estão endividadas e 30,3% delas estão inadimplentes. Então, esses dados se contradizem um pouquinho. Por isso, trouxemos hoje, no primeiro episódio do ano, 2 especialistas para trazer mais informações sobre educação e planejamento financeiro. Vamos começar apresentando, então, o Paulo Vezaro. O Paulo, ele é contador, empresário há mais de 20 anos no mercado contábil, fundador da Dom Soluções Contábeis e do Genoma Gestão de Negócios, especialista em gestão de conflitos. Paulo, seja bem-vindo ao Fala FV. Obrigado, galera. Feliz Ano Novo. Feliz Ano né? Novo. Desde o ano passado que eu não via vocês. Então tem que dar Feliz Ano Novo. Tô nessa vibe. Realmente o mês de janeiro virou o agosto, né, Nando? Virou. Normalmente o agosto demorava, era um ano para Isso. passar, mas o janeiro tá nessa vibe aí também. O que isso mostra sobre esse ano, então? Não sei, vamos ter que falar com uma numerologista. Né? Isso aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui com Imagina, vocês. A gente que agradece. E quem também está conosco hoje é o William Giacomelli, diretor administrativo e comercial da Genoma Gestão de Negócios, administrador com especialização em logística empresarial e em controladoria, auditoria e custos. Ele também é consultor financeiro, com experiências nas áreas de finanças corporativas, controladoria e custos e avaliação de empresas. Obrigado pela presença, William. Eu agradeço, feliz ano novo para todo mundo, obrigado pelo convite. E realmente, 23 promete ser bem cumprido mesmo. A julgar pelo primeiro mês. Tempo para planejamento, vai dar bom, vai dar bom. Então, pessoal, eu imagino que vocês devem lidar diariamente com esse tipo de situação que a gente comentou agora aqui nessa pesquisa, né? De pessoas dizendo que sim, se preocupam em fazer seus planejamentos financeiros, porém estão endividadas. Então, assim, e nem sempre essa fórmula mágica, né, de um amigo ou de um familiar, de ganhar ou deixar de perder dinheiro vai dar certo pra gente, né? Porque cada caso é um caso, cada família é uma família, cada empresa é uma empresa, né? Então, assim, falando sobre isso, então, qual que é o melhor caminho para programar as finanças? Falando também um pouquinho sobre o que é essa tal da educação financeira, aproveitando, então, que a gente está encerrando, finalmente, o primeiro mês deste ano. Legal. Muito bem. Educação financeira, acho que é o primeiro ponto a gente conversar, né? Ela nada mais é que, de certa forma, o modo que a gente lida com as nossas finanças, né? E a gente começa a deparar com finanças mesmo quando a gente começa a ter um salário, uma mesada. Isso aí nunca é quando você tem seus 5, 6 anos, né? É claro que você está com seus 15, 16, quando está começando a ser profissional, ou talvez depois de um formado. Alguém vai lá e forma numa área específica e aí começa a aparecer honorário que ele vai ganhar, né? A área da contabilidade, por exemplo, a do direito, a área da medicina. Então, assim, é muito tempo a gente começar a aprender e lidar com dinheiro, né? Então, a educação financeira nossa, ela é muito tardia. Então, já é um problema. A gente não aprende a se planejar financeiramente. E essa questão do parente é interessante porque é pela proximidade, mas o problema é a realidade, né? Qual é a realidade do meu vizinho, do meu primo, do meu tio? A vida do pai da gente, né? É outra realidade, né? E acho que o primeiro ponto qual é a minha realidade, né? Como é os meus recebimentos, quais são os tipos de despesas, quais são os meus sonhos. É importante também a gente olhar ao longo prazo o que a gente quer,
Mas o fundamental é isso, a educação financeira, né? A gente agora com uma geração nova, né? Uma geração que tem as coisas um pouquinho mais na mão, literalmente, né? Começar com a família desde cedo a falar de finanças, né? E a gente não fala em finanças. Eu sou o caso. Eu fui falar de finanças com a minha família quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos. Né? Eu via a movimentação em casa, mas assim, não era efetivamente eu que fazia, não sabia quanto custava lá a comida que eu comia, aquela coisa toda, né? Agora, você sai de casa, por exemplo, e tem que ir no supermercado, o salário não dá, tem aluguel, tem Uber. Essa conta não fecha, não. Como é que faz? Né? Então, acho que o primeiro ponto é isso, se conheça. Tem que pagar pelo seu próprio streaming, pela sua própria internet, pela sua própria conta de celular. Vai ter que parar de dividir a Netflix agora, né? Cada um com a sua, então vai pesar no bolso. É pouco mais peça. Mas acho que é o pontapé, né? Como está a minha realidade em comparado aos outros? Então, se eu falar com um parente e tal, mas qual é a minha realidade, né? E, de novo, incentivar quem vem depois da gente a começar um pouco antes. Isso ajuda, né? A maturidade vem com o tempo. Sim. E tu sabe que vem ao encontro, eu almocei hoje com uma colega de infância ainda, e ela é professora. Formou-se há mais de 20 anos. E ela disse que o novo formato da educação que Santa Catarina está trazendo, e até o governo federal, eles estão trazendo a educação financeira para dentro da escola. Muito importante. Só que o que ela relatou? Ela disse, eu saí da faculdade há mais de 20 anos. E a minha relação de educação financeira não é atualizada. Ela disse, então eu estou enfrentando problemas, no magistério, ter que ensinar a educação financeira para o aluno. Só que eu não estou atualizada. Entende? Então, ela disse, é mais um problema que nós vamos enfrentar. Então, eu vou ensinar eles, mas não da forma correta. E eu disse para ela, cara, me chama. Eu disse, a gente vai, vamos lá. a gente conversa, vamos fazer a diferença para os poucos que a gente pode, mas vamos lá fazer a diferença para eles, né? Claro, porque a questão, né, o que é também ter um planejamento financeiro? Você ter aquela tabelinha, né? Eu ganho isso, eu gasto isso. Já é um início, né? Isso é o básico. Já é o Comece básico, pelo né? básico. Eu lembro quando eu tive... eu sou mais nova de 3, né? Lá em casa. E todo mundo também começou a trabalhar na adolescência. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. Mas uma coisa assim que... gente, eu ganhava R$150 no meu primeiro trabalho. Mas, assim, o meu pai, ele já fez assim, a partir do momento que você começou a ganhar dinheiro, então você tem que ser responsável por pelo menos uma conta da casa. Claro que vamos ser proporcionais ao que cada um ganha, né? Mas, assim, era assim. E, na época, aquele momento que a gente revela na cidade. Na época, quando vinha a conta de telefone, aí cada um tinha uma caneta de uma cor, vamos grifar quais são as suas ligações, porque você vai pagar por elas. Tinha custo, né? Tem seu custo. Né? E o Paulo tocou num assunto bacana, assim, o meu primeiro contato para ajudar na educação financeira foi com um projeto chamado Junior Achievement, que é um projeto que a ONU faz para as escolas, né, de base, os alunos conhecerem lá na terceira, quarta série, falar um pouco do dinheiro, falar um pouco do planejamento, levar para casa isso, que aí a gente tem essa questão do filho, né? Quando ele vai para casa e pede para o pai o que é e estou estudando, meio que você força a família a estar junto. Né? Eu lembro que teve uma escola em específico que eu falava em dinheiro e tal, não ficou claro. Daí eu pedi para um guri, 9 anos, mas como é que você trata, né? Então fala que é pila. Então vamos falar que é pila, não tem problema não. Os pilas. Os pilas. Pila é o dinheiro, moeda universal, né? Aqui do Sul, pelo menos tudo em pila. Tudo então, em pila. assim, se adequar, como o Paulo falou, a como eles interpretam isso, né? Então, assim, é na base, né, que a gente vai melhorar. A questão da planilha é legal, só que hoje a facilidade é tão grande que tem muito aplicativo. Né? O próprio extrato do banco mudou muito, né, no aplicativo do banco. Né? A gente tem banco tradicional, mas depois você começa a ter bancos digitais. Que o forte dele te vender esse modelo é o quê? É o extrato melhorado. É você passar o cartão na hora já, Pix enviado. Ou até assim, no meu caso... minha esposa recebe lá que foi gasto com o crédito. Então, se eu passar, alguém já está sabendo lá que está passando. É um perigo, mas vem funcionando. Mas, assim, a facilidade virou bastante grande, né? Até eu brinco muito, né? Visão financeira do dia a dia, né? Uma vez eu usava um dinheiro em espécie, né? Então, você ia no supermercado, em algum lugar, dava o dinheiro, R$100, custava R$99 e voltava só R$1. Poxa, você sentia que estava indo embora o dinheiro. Ou então dava assim, não vinha nada, vinha uma notinha falando o dinheiro. Foi. Você pega o teu cartão, você passa, devolve o cartão. Ou seja, tu tem dinheiro ainda.
E aí é um problema. Aí que tá o perigo. Essa analogia, a primeira vez que eu ouvi dele, mudou a minha vida. Sério, cara. Eu levei, eu disse, e é verdade. Sim, tu passa teu Porque cartão e você tu pensa, tô passa- rico. E tu tem o cartão de volta. É a posse do, Tu do não dinheiro, deixou né? nada lá. E o dinheiro, real, tu foi lá e gastou 100, ficou lá o 100zão. Tu tá indo embora com a sacola, mas sem o 100zão no bolso. Eu fiz E o teste cartão tá de final, volta. um teste É final coisa de ano. linda. Aham. Quando eu fui viajar, eu levei 200 pila em espécie. A Mato segurou esse 200. Eu fui até o último viu? dia Isso. com ele. Nossa, mas você fez o quê também nessa viagem? Aham. Não, eu passei o cartão. O dinheiro não foi embora, não. Mas eu não gastei. Mas daí eu cheguei em casa já sem, porque daí, parou numa rodoviária, lá, não sei o quê, É, paga dinheiro, dinheiro. sim. É. Então, assim, é pela precaução que tem lugares que não aceitam. Ah, sim. Mas, assim, eu perdi o costume de sair com dinheiro. Isso. É. Sim. E realmente a gente acha que controla muito mais quando vê ele Tem diminuir. sentimento envolvido. Ah, Tem Eu tenho lá. sentimento mexeu no teu envolvido. bolso daí. Literalmente. Esvaziou, né? Literalmente foi embora. E a primeira vez que eu vi isso do William, cara, mudou a minha vida. De verdade. A forma como eu tu quer conduzo. melhorar, agora tu nem, tipo, não tira mais a carteira, né? Você vem, com o celular, né? então, caramba, tá aqui. Então tu não tem mais movimento de ter a carteira fora. Nem isso. É. E olha uma história que meu pai contava, né? A gente, uma fábrica, e lançaram o cheque na época, lá em 70 e rolha. E aí, falando de cheque para cada colaborador, o gerente do banco explica, vai funcionar assim, você pega a folha, coloca o valor, tal. E vamos acompanhar como vai indo. Deu uns 30 dias, volta o gerente, falando, tem 3 pessoas que estão endividando. Já estão no cheque especial, estão colocando cheque sem fundo e tal. Chama os 3 e fala, o que está acontecendo, tal, você não tem mais dinheiro. Puxou o talão de cheque e falou, não, claro que eu tenho dinheiro, tem 3 folhas aqui. Então, para ele, dinheiro era o número de folhas, não o que ele colocava lá. Então, eu tive que isso aí não é de agora, né? No fundo, a parte que eu falo sentimental. Quando eu deixo de tirar do dinheiro físico, é um atrativo para você gastar mais. E aí, planejamento, às vezes, vira um problema. Eu gastei como se não houvesse amanhã. E não Como houve. se não fosse ter janeiro. Como se não fosse ter janeiro. Aí daí vai lá eu na minha planilha, eu tenho uma planilha para minhas contas. Caramba! E aí eu não sei, Não tipo, é bem sempre analógico. passa. É isso aí. Sempre passa. Aí eu fico lá, meu Deus, por quê? Porque, vai lá, é bem a coisa. Passa o cartão. Passa o cartão. E aí tá com a posse do dinheiro ainda, né? Literalmente a posse do dinheiro existe, né? Então, Eu digo o controle que eu tenho na empresa, né, que eu faço a parte da administração, eu não tenho Não na tem minha na pessoal. pessoa física. é isso aí. E é um isso aí. percentual bem grande de pessoas que é assim funcionando. Normalmente na empresa ele consegue controlar, E na- mas na pessoa física não. Nossa, qualquer centavo, eu sempre falo, cara, Sim. vamos segurar, não vamos. Não. Uhum. O Nando conta certíssimo, né? Quantos grampos que vai no grampeador, quantas canetas que tem isso na aí, empresa, isso aí, tudo. isso aí. Tá certo. E essa questão também, então, falando, né, do planejamento empresarial, então, né, já que entramos neste assunto. O William estava falando antes, né, dessa questão de que a gente só vai ter aquele contato mesmo com dinheiro, e quando a gente já está ali na fase adulta. E hoje, as novas gerações, elas são muito incentivadas também a empreender, né? Muito, muito. Então, assim, essa questão também de você empreender sem saber também tudo que custa ter uma empresa. Uhum. Então, assim, o que eu tenho que levar em consideração para a saúde financeira da minha empresa, do meu negócio? Muitas coisas. Muitas coisas, né? Depende do ramo, depende daquilo que tu vai fazer. Então, a Cada prestação, caso é a um prestação de serviço é uma coisa, a venda de mercadoria é outra, totalmente diferente. Mas você tem que ter, pelo menos, uma sobra para sobrevivência inicial. Difícil são um percentual muito pequeno de empresas que ela te gera lucro já desde o primeiro mês. Né? Pequeníssimo o percentual. Então, sim, tu não pode partir e abrir uma empresa sem ter um caixa de manutenção. Uhum. E isso, tu tem que conhecer o ramo, você precisa saber qual é o tempo que vai dar o giro na empresa, sabe? Então, o que acontece? Tem um percentual muito grande de empresas que abrem e morrem antes do primeiro ano. Por quê? Porque não teve esse estudo, ou a pessoa não conhecia o negócio, a pessoa não sabia exatamente quem era o público-alvo dela. Então, sem estudo, sem conhecimento naquilo que tu está atacando. Né? E uma empresa, para ela fluir, para ela dar certo, você precisa pensar muito bem nela. Às vezes eu digo assim que eu trabalho contra o nosso bolso, porque tem pessoas que chegam nos escritórios e dizem assim, cara, eu quero abrir uma empresa. Digo, vamos conversar um pouquinho mais para ver se vale a pena? Aí eu converso, alinho, pesquiso com ele,
vou levando com que ele entenda que não é a hora, sabe? Por que contra o meu bolso? Se eu abro a empresa, eu ganho. Se eu não abro, eu não ganho. Só que não é a intenção abrir a empresa e que dentro de 12 meses ela vá à falência, endivide a pessoa física e a coisa vira uma bola de neve. Vira trauma, né? Vira trauma, né? Tu fala em abrir empresa, a pessoa, não, já tomei um fumo, um ferro, aí só que for e conta uma história linda. Tu fala, tá, mas você viu isso? Não vi. Então... E assim, sorte nos negócios, ela não existe. Sabe? É hábito de você fazer as coisas, se comunicar super bem com a equipe, deixar claro para todo mundo qual é o negócio de verdade. Então, assim, abrir um negócio, eu brinco que tem uma cauda longa, assim, sabe? Ele assim, abrir o CNPJ, mas às vezes se tu for mal para fechar ele, olha, tem coisa de 20 anos que não fecha, porque é histórico. E tu comentou uma coisa bem bacana, né? Pô, na pessoa física eu um pouco mais largado, na jurídica eu já sou mais chato. Por quê? Porque tem uma pressão sobre ti. De quem? Do fornecedor, do colaborador. Atrasa um dia o salário do pessoal. Eles vão lembrar você. Agora, se você deixou de pagar isso hoje, pessoa física, não tem quem te cobre a não ser você mesmo. Mas como você decidiu que não vai, está decidido, né? Então a empresa também tem essa questão, né? Da própria cobrança do sistema. Ou seja, fornecedor vai te cobrar, o contador vai te cobrar, o cliente vai te cobrar, o governo vai te cobrar na forma de imposto. Então, assim, o sócio vai te o cobrar. sócio vai te cobrar, pô, aí não Sabe brilha, que né? tem Não vai pessoas acontecer bravas, nada. Tipo, paga salário, tudo. Que daí tu fica aquele pensamento, mas não é só o meu. O Tem meu mais eu vou gente deixar de envolvida. lado, mas os outros eu tenho que... É isso aí. Exatamente, Só porque que você eu- também é responsável por outras pessoas, Isso. né? É fundamental. Isso né? pesa. E Pesa deixar muito. o nosso de lado também vai prejudicar o nosso físico também. né? Muito. Claro. Oxe. Então, é uma cadeia, né? É. E aí não tem como tu escapar do planejamento na empresa, né? Tu vai precisar olhar para longo prazo. Por exemplo, o ano para uma empresa, ele é 12 meses sem mais 13º e férias da galera. Né? Então, tu precisa olhar para 12 meses, fazer planejamento, comprar com tempo, senão não chega. Então, na empresa, tu precisa olhar um pouquinho mais longo. Isso que o Paulo fala, né? Tu precisa conversar antes de abrir o CNPJ, que é a coisa mais fácil. Né? Depende do que, 48 horas estamos com o CNPJ, podemos emitir nota, podemos vender. Porém, o contexto qual é? Né? O aluguel custa, e vem, aumenta todo ano, sabe? Tem coisas que você não tem como escapar. Alvará. Alvará tem, liberação. Então, assim, tudo com uma calma um pouco mais longa, sabe? Demora um pouco mais. Então, assim, o planejamento ele é sobrevivência. De novo, não tem sorte no negócio. Tem o hábito, tem a metodologia certa, e cada uma tem a sua. E, às vezes, eu acho que tem velocidade envolvida. Cada negócio vai numa velocidade. Uns são mais ou extremamente rápidos, que a startup, tu falou, da juventude, né? Eles são extremamente rápidos. E o negócio geralmente porque ele nasce muito rápido, pode morrer muito rápido. Alguns são mais tradicionais. A padaria, talvez, assim, mais devagar, vai demorar, a pessoa tem que te conhecer, gostar do pão. Então, assim, tem que ter uma segurança talvez financeira um pouquinho maior. Até conquistar, né, o cliente. Exatamente. Criar aquele hábito. Tem empresas, né, que tem aquela questão, assim, de que você tá planejando, então, a longo prazo, porque você sabe, assim, algum investimento, alguma coisa que vai acontecer a longo prazo e se desenvolver. E tem aquelas empresas que precisam, digamos, o que eu vender hoje vai garantir E o sustento. o sustento de amanhã, né? Ou vai receber Também. daqui 90 dias. Acontece, tem empresas que só pagam com 120 dias. São 4 meses para você receber. Então, assim, você gastou com o produto de matéria-prima, colaboradores, por 4 meses, aí vai receber. Tem que ter caixa. Então, tem que ter planejamento, assim, forte. É uma evolução. Até porque hoje também tu tem as facilidades de parcelamento. Às vezes tu, vamos fechar um negócio ali, vamos parcelar. Vamos lá. E aí até começar a dar o giro, entrar... E outra coisa é a questão assim, ó, você precisa levar em consideração absolutamente tudo quando tu faz o preço de venda do teu produto ou o serviço. Porque você tem o imposto, você tem, se for pago no cartão, você tem a taxa do cartão. No boleto tem a taxa do boleto. boleto. Tem Se você Pix. for adiantar aquele cartão, tem mais uma taxa envolvida. Né? E às vezes, se a tua Nota lucratividade é pequena, se foi. É. Se foi ali. Por isso que você precisa pensar na empresa antes de fazer qualquer coisa. E tem uma pergunta que acho que é chave, assim. Quanto é que eu preciso de dinheiro ou de faturamento
por mês para aguentar o meu negócio, para ser equilibrado, ou seja, fazer ponto de equilíbrio. Ou seja, vendo tanto para empatar, sobreviver. Qual é esse número? Então, é uma resposta que pouca gente tem, de verdade. Quando você precisa vender? Não sei. E qual é a tua despesa? Também e sabe o que, então, é um o perigo que faz isso aí. com que as pessoas não tenham esse número? Medo. Medo da verdade. É um perigo. Medo da realidade. Eu todo final de ano pego lá o nosso Esse é o gestor financeiro, lanço tudo o ano. E aí a gente já vai vendo mês a mês, sabe? Então aí tu tem todo aquele fundamental. planejamento para janeiro sobrevivemos, beleza, fevereiro, agora o que nós vamos ter que fazer? Até porque, assim, quando a gente lida também com serviços que não são tão palpáveis, né? Fica aquela coisa também do como precificar o teu serviço. Quanto custa a tua hora? Isso. Mas o porquê que essa hora custa tanto? Porque também tem tudo envolvido, estrutura, né? Tem Isso aí. estrutura, tem também o quanto você se capacitou para aquilo, tem o quanto você vai gastar de tempo para fazer aquilo, mas é difícil você explicar isso também para o teu cliente. Claro, Muito, muito. Às vezes não, muitas vezes. Muitas vezes. E o planejamento ele é feito a lápis, né? Tu tem que olhar e falar, opa, preciso acertar o ponteiro, mudar, aumentar o preço, diminuir o preço. Porque assim, tu tem várias formas de analisar isso, né? Tem um novo entrante que chega, tu tem 20 anos, mas daqui a pouco chega alguém com 6 meses e faz um preço menor. O cliente vai levar em consideração os 20 anos? Vai. Mas vai falar assim, olha, o preço não é tudo mais, é 100%. Então, precisa convencer do valor, não preço, do teu serviço. Então, assim, vamos ajustar aqui, vamos aumentar a capacidade produtiva da equipe, vamos oferecer de uma forma diferente o produto. E vocês fazem muito bem isso, né? A mídia social, trazer um podcast que dê conteúdo para o pessoal, então entender esse contexto, né? Tudo vai fazendo parte de um todo, né? Sim. Mas a lápis, né? Vai ter que mudar em algum momento. Assim, teve pandemia agora há pouco. O lápis sumiu, assim, na borracha. Muda de novo, muda de novo. E assim vai. Foi rasurado. E uma coisa que nós viemos dentro das empresas batendo muito, a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição do cliente. Porque às vezes tu não vai precificar o teu serviço, falando em serviço aqui, por aquilo que seria justo. Mas tu vai diminuir o valor porque ali na frente tu vai ter retorno com aquele cliente, sabe? Ou ele vai te indicar, ou ele vai expandir a tua empresa. Então tu tem um custo de aquisição daquele cliente que tu vai pagar durante alguns meses, ou cobrando menos, ou fazendo um diferencial, enfim, em algum momento. Mas o CAC é algo que está fazendo a diferença para nós, Faz né? muita diferença, né? Pensar É um cliente nisso. que vai ser um case de alguma forma, que vai atrair outros Isso aí. clientes ou que vai te indicar em outras situações Isso. para outros serviços, E né? não deixa de ser um custo, né, Carol? Sim. Quer ver um exemplo clássico do CAC, que é a maquininha de café, a Nespresso. Posso falar a marca? Patrocina a gente nas peças. Por favor. Então, assim, o que acontece? A máquina de café, ela tem prejuízo. Tá? Ele não vende no preço ideal. Porém, tu tem a cápsula, que ela custa 1, 2 centavos e ele te vende lá, sei lá, 6, 7 reais. Então, assim, é mais, né? Eu tomo 3 corações, daí não sei. Mas olha só. E isso também repercute, porque você vê alguém tomando, você também quer a máquina, então, assim, acaba que... A experiência. tem todo um contexto. Então, assim, é o CAC, assim, ele tem um custo para te adquirir como cliente que ele vai retornar com as cápsulas. Então, assim, é antigo, mas, assim, ainda visual. E no serviço está se batendo muito, a gente tem uma experiência muito boa nesse sentido, que eu preciso pensar a longo prazo com o cliente também. Então, assim, eu preciso entender o que eu vou oferecer a longo prazo, como retorna isso e um contexto que isso, vai lá, repercute para ele, né? Então, assim, planejamento financeiro, sim, que tu tem desembolso, né? De primeiro momento, para depois vir valor, né? Vir valor mesmo. E falando assim, tanto para empresas quanto pessoa física, daí no caso, as benditas siglas, né? Ai, ai, ai. É FGTS, é INSS, é IPVA, é ICMS, é IPTU. Então, no final das contas, também, isso tem que estar no nosso planejamento, porque nem tudo o que a gente gasta mesmo, que a gente vai lá e compra, é o que a gente tem que pagar, né? Então, muitas vezes a gente tem, assim, até aqui se fala, a gente trabalha os últimos X 6 meses para pagar tudo que tem que pagar durante o ano, né? Em todas essas siglas aí. Em todas elas. E um exemplo, Carol, é assim, ó, é um carro. Tu compra um carro. Pagar o carro não é o problema. O grande problema de tudo. O que vem por trás de um carro? A manutenção, quando tu compra, muitas vezes você não pensa. O IPVA, o seguro. O que mais que tem um carro, irmão?
Aí furar pneu. Gasolina que tem que pôr, gasolina, né? isso aí. Então você pensa, pô, vou comprar aquele carro. Mas para mantê-lo é difícil. Sim. E não há prestação se você vai financiar. Entende? Ela acaba sendo o menor do teu custo em adquirir o carro. Porque na aquisição tu também esquece que todo mês, um percentual bem grande dos carros, ele deprecia. Ou seja, Perde se valor, você né? pagou 10, no mês seguinte ele já está valendo 9.900. Ah, não, saiu da loja já. Já não vale mais. A né? média é 20% do ser da loja. É. Então é muita coisa, né? Então, estas siglas todas que tu falou são esquecidas Uhum. pelo empresário também. Vou contratar. Pô, tem um FGTS para tu pôr aí. Pagando. Entende? Tem Ou o várias. funcionário, eu vou receber tanto, e quando chega, né, o que realmente vem, né, Não tem um é. desconto em folha. Isso. Opa, por que eu tô recebendo menos? Aham. Não, mas a gente acertou, portanto. E ninguém falou que tinha desconto. Ninguém lembra. Aham. Ninguém vai lembrar. Principalmente no primeiro emprego, né? A gente dá uma frustração, né? Quando você vê, quando Vou você recebe. receber. É Pô, cara, hoje. Tem desconto, meu amigo. É isso aí. E tem isso mesmo. Essas siglas são safadas. São. E tu vê, né? Todas essas siglas, praticamente, elas são do teu crescimento. Né? Vou pagar IPVA, porque eu consegui comprar um carro. O IPTU, adquirir um apartamento, um terreno, estou investindo. Então, assim, tem o benefício de você crescer e tem o ônus também desse crescimento, que, vamos lá, os impostos estão colados. Né? A gente vive num país que necessita dos impostos para dar estrutura para a gente, né? A rua iluminada, o hospital ali que a gente tem, que é público, o SUS, enfim, tudo mais. O dinheiro vem dali, não tem jeito. Então, você participa de alguma forma. Então, assim, tu não vai escapar disso de forma alguma no Brasil. Eu lembro que no meu primeiro emprego, o meu objetivo era pagar imposto de renda. Isso aí é bom pra Eu caramba. dizia, cara, eu quero ganhar o suficiente. Ganha o suficiente pra precisar pagar. Para pagar imposto Que de aí eu renda. tô grandão, Juro né? que o meu objetivo era esse. O dia que eu alcancei imposto de renda Eu cheguei lá, hein? Nossa, eu me senti muito satisfeito. Já que você puxou essa sardinha aí, Ai, né? ai, Deu ai. esse gancho. E ele Vamos vem. falar então sobre imposto de renda. O que temos aí na questão deste ano do imposto de renda? O prazo, né, para envio do imposto de renda é do 1º de 8 de março até o último dia do mês de abril, correto? Se o governo não mudar novamente. Isso aí. Se o governo não mudar novamente, é isso aí, né? É. Ao todo, os contribuintes têm 60 dias, então, para organizar os seus documentos e enviá-los para a Receita Federal. Pela minha pesquisa, Vamos lá. ainda não se sabe quantos brasileiros vão ter que prestar contas ao leão este ano, mas quem ganhou um salário mínimo e meio em 2022 segue isento e não precisa declarar este ano. Inclusive, em off, a gente estava tirando já dúvidas com o Paulo em relação a que número é esse, afinal de contas. Está sendo muito falado, né? Pô, agora quem ganha um salário mínimo e meio vai ter que declarar. O que acontece? A declaração desse ano, ela é baseada no salário de 2022. Em 2022, o salário mínimo era 1.212. 1.212, um salário mínimo e meio, não chega a 1.903, que é a tabela mínima do imposto de renda. Fica 1.818. Exatamente. Eu tinha que é o número, tá? Então você não E a alcançou. tabela mínima é 1.903,98 Isso centavos. Que eu tenho anotado, Isso caso aí, sua Carol. lembrança. Vem. Então, o que acontece? A galera está fazendo esse cálculo com o salário de agora, que passou a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Né? Só que nós temos a esperança, desde 2015, que a tabela do imposto de renda seja reajustada. Né? Desde 2015 que ela não é reajustada. Por isso, a inflação ela chegou no salário mínimo, ela foi aumentando o salário mínimo e a tabela não acompanhou. Então, é por isso que fala-se que eu estou ganhando menos, mas eu estou tendo, sim, que declarar imposto de renda. Né? Mas é porque não acompanhou. Ou seja, cada vez mais aumenta o número de pessoas nessa faixa. Isso aí. Então, se chega mais gente a 1.900 e alguma coisa, 1.800 alguma coisa, né? Eu gosto de ser bem literal com o imposto de renda. Assim, na verdade, o nome dele é ajuste anual de imposto de renda. Isso aí. Então, ele vai ajustar anualmente a análise da tua renda. Como foi a tua renda o ano passado? E vamos ver como você desenhou esse teu crescimento, aquele carro que você comprou, né, e tudo mais. Então, é isso. Então, essa questão de você olhar para o imposto de renda é olhar o que você fez no ano passado, né, como você fez, e se essa parcela vai ter que ser paga ao governo por tu ter crescido, ou tu já pagou isso para você trazer de volta dinheiro.
né? Porque o Paulo vai falar mais especificamente, mas assim, algumas coisas o governo fala, ó, não consegui dar conta de te ajudar porque você pagou. Então, assim, eu vou te devolver um valor aí. E aí tem toda a expertise, vamos dizer assim. É que nem o William fala, é importante entender assim, que é um ajuste anual o imposto de renda. Existem pessoas que têm mais do que uma fonte de renda. Eu tenho um salário que eu trabalho meio-dia, outro salário mais meio-dia. No momento que eu faço a declaração do ajuste, eu busco as duas fontes. E como nós vimos antes, é uma tabela, né? E ela é por fonte de renda. Então, em um dos meus trabalhos, eu não atingi os 1.903. Eu não retive nada de imposto. Porém, no outro emprego que eu tenho, eu atingi o teto eu recebi 5 mil ao mês. Naquele trabalho, eu já tive o meu imposto retido. Na hora que eu vou fazer a declaração de imposto de renda e ajustar, o governo diz, pô, então vamos pegar os 1.900 que tu não atingiu, mais o outro salário, e agora tu paga a diferença. Entende? Ou também existe quando tem só uma fonte de renda, ela foi tributada 100%, e você teve despesas com médico, dentista, escola dos filhos, todas as despesas que são dedutíveis. Aí o governo diz assim, pô, cara, tu gastou mesmo, tá, todas as tuas despesas estão aqui comprovadas, tu reteve tanto, eu vou te devolver tanto, conforme a tabela. Que esse é o melhor caso, né? Que esse é o melhor caso, isso aí. Né? Mas ele também tem limite, né, Paulo? Não é assim, gastei, sei lá, 1 milhão, não. É até, ele tem um teto para te pagar também. Ele não deixa tão liberado assim, né? Então, até esse ano, teve uma galera que caiu em malha fiscal, assim, valendo, sabe? Que nem eu falei, eu estou há 20 anos já fazendo declaração de imposto de renda e digo, esse ano foi o ano que mais teve declaração de imposto de renda caindo em malha. E uma coisa que eu observei assim, principalmente as pessoas que tinham números legais para receber de volta, a declaração ficou retida. Né? Tivemos que mandar documentos comprobatórios das despesas que eles tiveram, dentista, escola das crianças e tudo mais. O que rolou, o que aconteceu aí, não sei. Mas eu identifiquei que, principalmente as pessoas que tinham dinheiro para devolução, o governo reteu em malha. E cada ano o governo fica mais sofisticado na análise, né? Então, assim, até eu brinco que tem um prédio lá em Brasília que tem um computador fazendo isso. E o nome do computador é T-Rex, que é o maior dinossauro que tem, porque ele vai pegar, entendeu? Então, assim, o que eu falo de aperfeiçoar? Cada vez ele cruza mais o teu CPF com o CNPJ da parte bancária, vai cruzar cada vez mais com o estabelecimento da esquina que você gastou. Então, assim, tudo fica muito cruzado, CPF e CNPJ. Onde você gasta com o dinheiro que é seu. Tem coisa que ele não pega ainda, cartão de crédito, por exemplo, tal, mas ele está aperfeiçoando a chegar a um ponto que o sonho é o quê? Que você só receba a cartinha dizendo vai pagar X ou receberás X. Tem país que já é assim. Entendeu? Então, assim, esse é o sonho de consumo. Então, não precisa declarar mais e tal, só esperar receber a cartinha. Entendeu? E não vai longe. Não vai. A gente acha que é muito perto. Porque nós temos o terceiro maior computador e mais inteligente do mundo, entende? Está no Brasil. Então, eles fazem isso por nós. Só não acontece a cartinha ainda porque o governo não quer. Porque ele tem a informação de tudo, cartão de crédito, ele tem os PIX, ele tem informação de absolutamente tudo, sabe? Até agora, aconteceu uma fiscalização agora, esse ano, com os MEI, com o microempreendedor individual, né? Que até então o governo nunca tinha dado muita atenção para eles nisso, virou o ano e eles foram fiscalizados. E foi vasculhado tanto o que ele recebeu na PJ e especula-se que na PF também, para mandar intimação. Só que não temos intimação ainda, a gente só sabe quem caiu, não está bem claro ainda tudo isso. Mas muitos MEIs foram atingidos, né? E para eles é significativo, porque eles vão deixar da possibilidade de ser MEI, que é um imposto relativamente barato, para que eles deixem a empresa formal para passar como uma empresa normal, uma simples nacional, onde o imposto é pago sobre faturamento, onde ele tem que manter uma contabilidade regular, né? E é mais sofisticado ainda para você contribuir e pagar. Então, aumenta muito o valor, né? Então, no custo, antes a gente falou, e tem que todo mês prestar conta, sabe? E o MEI não. O MEI tu vai prestar conta, na verdade, mais no final do ano, porque quando você gera um MEI, que é o microempreendedor individual, que começa dessa forma, é um valor de 60 e poucos reais
por mês, uma coisa assim. O imposto, né? Imposto. Vem as 12 guias para tu pagar todo mês, né? Mas está pronto para o ano. Então, assim, vai trabalhar, tem um limite de faturamento e é isso. Agora, no Simples, não. Tu já tem uma complexidade maior, prestação de contas maior e despesas maiores. Então, onera mais a folha de pagamento do colaborador. Então, assim, começa a ficar, eu falo, sofisticado. Tu tem que estudar aquilo, tem que interpretar aquilo, falar com mais gente. Tu como empresário começa a assustar. Então, assim, tem que ir devagarinho. E, assim, imposto de renda, ele é muito linha reta, assim, não tem muito o que tu fazer, sabe? Então, tu tem que fazer olhando o futuro, olhando um ano antes, e o mais correto possível. Senão, como o Paulo falou, vem uma surpresa que, olha, não passou a declaração. Vamos ouvir o que aconteceu? Então, vamos lá. Senta com todo mundo, deixa eu ver e tal. Aí, às vezes, você dá uma nota fiscal e o cara não lança. Ou então, você pegou um recibo e você lançou e quem deu o recibo não lançou o teu nome. Então, assim, coisas de erro humano. Mas é erro, né? O computador lá não percebe, não é... Ele é cego, né? Tem jeito. E é muito importante você preparar a tua declaração no ano corrente ainda. Sim. Não deixar para ir só lá no dia 30 tu vai de esquecer. abril. Não, e eu digo assim, Carol, por exemplo, tu não consegue mais buscar uma nota do dentista que tu esqueceu, tu foi no dentista e tu esqueceu de pegar do ano passado. Não dá mais, sabe? Então, tu tem que preparar, tu tem que estar atento. Tem que ter a pastinha. Tem que ter a pastinha. Isso aí, falou bonito. Falou bonito. E a questão de mudanças, né, para este ano de 2023? Tem muita... Como o pessoal estava assustado aí com essa questão do salário mínimo, tem também assim, o que vai ter de mudança para 2023 no imposto de renda? Então, não vai ter muita mudança, não. Não. Vai continuar basicamente a mesma coisa. Olha, sabe? O que era possível deduzir continuou dedutível. Nos outros anos teve, por exemplo, no passado, cirurgia plástica. Isso aí não era possível a dedução. Passaram-se anos e o governo entendeu que existe saúde envolvida nisso também. Então, pôde ser dedutível. Aí, o que ele fez? A prótese, por exemplo, se ela é emitida numa nota fiscal separada da prestação de serviço do médico, não é dedutível. Mas se ela está sendo emitida dentro da prestação de serviço do profissional, é dedutível. Entende? Algumas coisas assim no passado mudaram, mas para esse ano não temos nada de mudança, tal coisa diferente, nem a tabela alterou. Tá tudo igual, infelizmente. Queria te dar uma notícia boa, mas não tem. Melhorou a tabela. Pode gastar. Pode gastar. Então, gente, na verdade, sempre que a gente faz o nosso podcast, a gente coloca algumas enquetes no nosso Instagram, @FVNasRedes. Quem não segue aí, siga para interagir conosco, para ver quais são as dúvidas aí dos nossos leitores e trazer também para a nossa discussão. Então, uma das questões que a gente pediu para o pessoal é como que eles controlam. Como você controla o seu dinheiro? E dessa pergunta, então, 16% disse que deixa livre como uma borboleta. Que beleza. É poético, né? Demais. 20% apenas tenta não gastar mais do que recebe. 36% tem as suas reservas de emergência. E 28%... Perdão, eu falei quanto? 36 são bem conscientes. Tá, desculpa. Eu achei que você estava me corrigindo, olha só. E 28% faz todo o controle do orçamento. Então, assim, tirando esses 16%, até que o pessoal tá indo bem. Tá indo bem, né? Tá se comportando aí. E daí, outra pergunta que a gente fez foi a questão de qual é a maior dificuldade na hora de organizar o caixa. Organizar as caixinhas. 32% disse que gasta dentro das metas. 9% planeja a longo prazo, 9% define bem o que será feito com o dinheiro e 50% fazer o dinheiro render ou buscar novas fontes. Então, nessa questão, a gente vê ali que gastar dentro das metas e fazer o dinheiro render ou buscar novas fontes de renda são, assim, as maiores dificuldades aí do pessoal. Temos aí algumas dicas? Olha, eu achei lindo esse número aqui, né? Eu acho que deve ser muito a realidade da nossa região sul, né? O pessoal tem uma cultura mesmo de falar muito da meta, falar muito do longo prazo, né? E principalmente isso, né? O pessoal é muito empreendedor, né? Então, ele quer fazer o dinheiro render ou buscar nova fonte. Então, ele vai se associar com alguma coisa. E aqui tem muito isso, né?
Desde o espetinho, o cara vai fazer com o iFood, por exemplo, você vai fazer um lanche, vai tentar vender, e assim vai, buscar novas fontes, né? Mas não é tão nacional assim, né? Talvez apareceria um percentual diferente aqui, olhando a longo prazo, mas com que certeza, né? Então, assim, eu acho que tá bacana demais esse número aqui, viu? Porque, assim, você gastar dentro das metas já é um baita planejamento. Ou seja, você olhou para o futuro, você fez meta e você está olhando ela, talvez, todo mês, toda semana, e assim vai, né? E quando você fala aqui, ó, fazer dinheiro render e buscar novas fontes, você está sobrando dinheiro, então já está rendendo o teu planejamento, já está dando fruto e agora preciso fazer ele trabalhar por mim, vai, uma palavra bonita demais, né? Agora, sim. Sonho de todo mundo, sonho de princesa, né? 50 aí tá lindo. Nossa, metade. Tá bom demais. Tá ótimo. Inclusive, daí a gente abriu uma caixinha de perguntas, né? Que qual é a sua maior dúvida em relação a planejamento financeiro? A maioria foi para um lado aí da questão de investimento, mas eu acho engraçado uma pergunta que dizia assim: como conseguir planejar para o dinheiro durar o mês e não apenas os primeiros 5 dias? Ai, ai, ai. Aquele meme, oi Deus, saiu de novo. Olha, tem uma questão que a gente precisa analisar sempre assim. Quando a gente faz algum tipo de endividamento, pode ser qualquer um, né? Desde a data do cartão de crédito, a conta da água, da luz, mapear isso. Assim, o que me carrega até o dia 5? O que me carrega até o dia 10? O que me carrega até o dia 20? Assim, até o dia 30? Então, assim, talvez na hora de você adquirir uma conta, que dia que é o melhor vencimento para mim? Então, depende. Tem empresa que na região nossa, por exemplo, tem o pagamento até o dia 5, dia 10, dá ali um vale alimentação, vale refeição e tudo mais, e lá no dia 20 também tem um bônus, o adiantamento salarial. Então, assim, primeira coisa, qual que são as melhores datas para você pagar? Quando que o dinheiro cai na conta? E segundo, qual é a melhor data para você pagar as contas também? Acontece muito isso. Eu recebo lá no dia 15, mas tudo vem no dia 5. Vai dar problema. No caso, né? Vai. Porque você vai ter que segurar dinheiro demais do dia 15 até o dia 5, ou você vai ter que pagar juro, e o juro aqui que ele né? Ele é aluguel do dinheiro. Então, você precisa de dinheiro, eu tenho, você não tem, eu te empresto. Ou seja, paga um aluguelzinho por isso. E não é barato, né? O cartão de crédito ele é pesadíssimo, a conta bancária é pesada, se pegar no Jota, então, mais caro ainda, assim vai. Então, assim, a questão é, quais são as datas boas para você pagar? Então, assim, tente negociar com quem está pagando, com a TIM, telefonia e tal. Tenta mudar a data. Talvez vai ser um mês pesado, mas depois vai esticar um pouco a corda. Vamos lá, precisa comer, né? Que dias são os bons supermercados, né? Fim de semana é um péssimo dia. Assim, é visível que tu vai comprar um tomate na semana, lá, terça-feira é R$1 o quilo, o mesmo tomate no domingo é 7. É oportunidade. Né? Tu precisa do tomate, fazer a salada domingo, tá com urgência e tal. Então, assim, de novo a programação, né? Mas se não der, pelo menos tem um fluxo de caixa aí para aguentar essa diferença. Mas o fato é, quais são as melhores datas, né, para você pagar? E assim, parece pouco, mas faz muita diferença no financeiro da pessoa, tá? Porque às vezes, num cartão de crédito, você errar 5 dias é um juro pesadíssimo, assim, que vai te tomar, 15 dias de trabalho. Né? Se tu escorregar, então 30 dias é mais pesado ainda. O cartão de crédito é danado, assim, vamos lá, 13% ao mês, ele é 13 agora, mais o que você acumulou 13 em cima, acumulou 2 meses, mais 13 em cima. Então ele pode chegar a 400, 500% no ano. Caramba, é muita coisa. É bastante. Não é 100 vezes 400, é 400 vezes aquele 100 vezes 400, vezes 13, acumula 13, 113 vezes 13, 126 não, 130 e poucos vezes 13. Então, assim, um mês é muita coisa. Então, assim, analisa. Olha com carinho. E essa questão, né, que você fez a analogia ali do supermercado. Ai, gente, como tá triste o supermercado, né? Com R$100 um tempo atrás você podia sair feliz. Né? Agora você sai com um queijo e um pão. É isso aí. E uma dica feira. A feira vale muito a pena. Tem muita economia. Boa, Paulo. Tu fazer em feira o que tu consegue fazer na feira fora do supermercado. Vale a pena mesmo. Sem contar que você está incentivando, né, os produtores locais. A economia gira aqui, né? E, Paulo, assim, a diferença é latente, assim, sabe? É uma constância maior. Até eu brinco assim, tu muda de ambiente às vezes, né? Então, assim, tu não é acostumado a ir na feira, não é acostumado a ir na fruteira, a gente chama aqui e tal, então na vindinha do lado. Então, assim, tu começa a olhar um pouco mais também ao teu redor e falar,
pra caramba, aqui tem oportunidade. Uhum. Eu acho que aí entra aquela questão que os familiares se ajudam. Que a gente falou do planejamento. Uhum. Já foi na feirinha? Ó, te trouxe da feira. Sabe? Aí que começa, talvez, aquelas indicações que vai salvando. A mãe comprou feijão para você. Tá É. aqui, ó. Nossa, a minha mãe é a louca da feira. Uhum. De repente, assim, ela compra esse monte de coisa, ela começa a mandar no WhatsApp da família. É. Quem tá precisando de couve? Tava linda. E é real, é muito econômico fazer feira. Sim, e uma questão que foi muito perguntada foi da parte de investimento, né? A Bacana. questão do como começar a investir para fazer aquele dinheiro parado render, que é aquele 50% ali, onde, quando e quanto investir para render e a melhor forma de investimento. Estou resumindo aqui as perguntas do investimento. Essa aí é de milhões. Aham. Como faz? Qual é o milagre? Né? Na verdade, assim, ó. Vamos voltar lá. Conhece a tua realidade? Legal. Você adaptou bem? Sim. Vai sobrar dinheiro, aquele 50% lá. Bacana. Baita número. A questão é, para que você quer investir? É uma pergunta que tem que ser feita. Né? Tu quer investir para ver ele render? Aí tem gente que gosta de ver o dinheiro mesmo. Eu quero render o dinheiro. Não, eu quero fazer aquisições. Quero comprar algumas coisas. Eu quero viajar. E eu acho que é investimento. Investimento em si. Só cuidado em não investir tanto em si a ponto de não ter mais para si. 100% em si. Egoístico, né? Mas então, olha só. Tem várias formas de você investir. Várias. Eu digo que talvez a mais simples é assim, com R$30 você já começa a investir em algumas coisas. Em títulos do governo. Então, precisa de uma plataforma que você investe em títulos que vão te render, assim, comparado à Selic. 13 alguma coisa ao ano. Então, assim, ele vai congelar por um tempo aqueles 13% vai te garantir. Qual é o problema? Se você sacar antes, vai ter que vender ao dia, ou seja, você tem que também ter planejamento para você aguentar um pouquinho mais esse dinheiro parado lá. A poupança, a clássica poupança, ela é investimento? Só que ela remunera menos. Por quê? Porque ela dá um nível de segurança muito alto. O que é isso? Ela vai te pagar X%, 0,3%, 0,5%, depende da variação dela, você dormindo ou não, chovendo ou não chovendo, crise na Ucrânia ou não crise, vai ficar sempre igual. Nível de risco, lá embaixo. Mas eu gosto de arrojar. Vamos para a Bolsa de Valores. Pois bem, investiu na Americanas. Errou. Tem um problema ali. Por quê? Porque você está apostando em cenários, né, de uma empresa. Você está apostando na gestão de uma pessoa na empresa, que ela pode sucumbir tal qual qualquer negócio. Então, assim, depende de várias questões. Mas, assim, a questão começa. Talvez assim, eu tenho R$50, R$100. Talvez começa com uma poupança para te dar habilidades e rotina que tu vai precisar. O que é a rotina? Olhar um extrato e ver se isso é suficiente. Não é a poupança, não é o melhor. O que tem? Poxa, vou na crescente aqui. LCA, LCI. Semelhantes à poupança, nível de segurança igual, rendendo um pouquinho mais. Né? Uma analogia que eu gosto de usar é assim, investir é como atravessar a rua. Tá? Qual a diferença? A poupança é assim. Tu pode atravessar a rua porque eu tranquei as duas entradas da rua. Então você não vai ser atropelado em momento algum, porque tem cone lá, tem policial nas duas pontas. Isso na poupança. Na poupança. Tá tranquilo. A bolsa de valor é o seguinte, mas assim, na poupança ainda, mas o prêmio lá do outro lado é X. Te dei segurança, prêmio pouco. Tá? Agora, a bolsa, que é talvez um nível mais elevado, é assim. O prêmio lá é maior, só que eu vou te colocar na São Pedro, 6 da tarde, tá? Sem os cones. Sem cone, sem nada. Galera atrasada para ir para a UNO. É isso aí. Não vai poder usar a faixa de pedestre que vai te auxiliar a frear. Então, assim, tu tem maior risco de ganhar, mas também de ser atropelado. Então, assim, tu tem que entender essas questões. Então, começa aos poucos e vai evoluindo. Por quê? Porque senão você vai ser atropelado, às vezes, com um valor que você estava pensando em usar para comprar uma casa. Talvez, assim, comprometeu um dinheiro que você quer usar lá em dezembro para alguma coisa. Melhor, quer usar em janeiro para o material escolar da família. Tá? E vou colocar numa aposta aqui que vai dobrar o valor. Às vezes você vai atropelado e vai faltar o dinheiro. Aí tu vai fazer o quê? Vai pedir empréstimo, vai financiar, vai entrar no juro do cartão e tudo mais. Então, assim, desenha o que você pode e começa. Então, se é pouco, talvez tenha a poupança, a LCA, a LCI, você tem títulos do governo, os bancos oferecem alguns CDIs ou CDBs, o que é isso? São investimentos que eles são pré-taxados, ou seja, são fixos.
você vai receber X em X tempo. Tá? Tem imposto de renda, né? Tu teve renda, tem imposto de renda. Mas tu vai ganhar aquele X. Então, por quê? Porque ele amarra o dinheiro a um pouquinho de ação, um pouquinho em investimentos que as empresas fazem de comprar e vender terreno. Então, assim, tudo é muito amarrado. Então, ele fala, olha, se tu quer um pouco mais de risco, eu te dou. Então, assim, eu vou tirar um cone de cada lado ao meio-dia. Então, cuidado ao meio-dia ao atravessar. Tá? Então, assim, é nesse sentido que o investimento ele precisa ser pensado. Então, assim, vai atravessar a rua? Que hora você vai atravessar? Né? Com que nível de risco, que prêmio que você quer? Se tu tivesse 10 mil, quero apostar e pagar para perder, bom, tudo bem, talvez só 10 mil. O resto vai botar talvez assim, em mais locais. O pessoal fala muito assim, não bota os ovos na mesma cesta. Né? Coloca e diversifica. Poupança é boa por quê? É urgência. Precisou, tá ali, tá, remunera pouco, mas é para agora. Uma empresa faz muito isso, né? Coloca um investimento que ela pode tirar rápido para pagar um fornecedor ou ter uma oportunidade grande. Né? Uma gráfica vai lá e fala para você, olha, se comprar ou reservar o papel, eu dou 50% de desconto. Vai ter investimento. Ganhei 50%. Nossa Agora, Senhora, me apresenta essa gráfica. Me inclusive. dá essa gráfica aí. Mas estava negociando. Então, é isso. Então, precisa entender essa questão. Tudo pelo básico, tá? Sim. Dá para aprofundar e falar de estratégias para cada uma delas. Ah, sim. Seria outro podcast, com toda exatamente. certeza. Então, basicamente, gente, o resumo de toda essa conversa é planejem-se. Cuida para atravessar a rua. Cuida para atravessar a rua. Planeja aí o que os seus filhos vão ter de curso, a escola, o que vai fazer no futuro. Planeja o que você vai comprar, as brusinhas que você vai comprar no mês. Brusinha, né? Eu digo que normalmente, às vezes, as pessoas pagam contas da pessoa física com a jurídica. Daí eu digo assim, a empresa não veste brusinha. Né? A empresa não vai no bar. Né? Então, eles misturam. É fácil ser cartão corporativo. É fácil, né, lindo. Lindo. Então, né, gente, dito isso, claro que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando, porque, afinal de contas, é um assunto que mexe, como disse o Paulo, no nosso emocional. Isso aí. Então, muito assim, bacana. eu quero agradecer, então, ao Paulo, ao William, por estarem aqui, por terem participado desse nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto Com quanto a certeza. gente. Foi muito esclarecedor, eu diria, né? Tem E umas coisinhas aqui. né? Eu vi o Nando anotando. As portas do Fala FV e da Flash VIP estão sempre abertas. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, brigadão. Foi um prazer estar aqui com vocês. Contem com a gente sempre. Obrigado. Isso aí. E para quem está nos ouvindo ou assistindo, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato conosco. E-mail redação, sem cedilha e o tiozinho, redacal, @fvcomunica.com.br. E quem sabe nossos convidados também possam voltar aí numa outra oportunidade para responder as dúvidas aí que vocês mandaram para nós. Vai ser um prazer. Obrigado, gente. Isso aí. Então, eu aproveito também para convidar aí quem tá, como sempre, né, quem tá nos assistindo ou nos ouvindo, eu quero convidar a curtir, comentar e seguir o Fala FV na plataforma que você está nos acompanhando e também seguir as nossas redes sociais. Com o @FV nas redes, você encontra o nosso Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube e LinkedIn. E no site FV Comunica, você acompanha as nossas matérias e lançamentos da revista Flash VIP. Agradeço novamente pela companhia e até o próximo Fala FV. Até mais, gente. Até mais.